vamos falar agora de A Moment But Forever e algumas polêmicas aí que está envolvendo o drama, certo? A Moment But Forever, como vocês sabem, ele é estrelado pela Tiffany Tan, que tem 41 anos, e pelo Liu Shuei, que tem 34 anos. E não trouxe uma matéria específica sobre isso, embora tivessem, elas não acho necessidade. Mas na China, ele recebeu o título do drama de ídolo de meia idade, certo? Por causa, logicamente, mais da idade da Tiffany do que do Liu Shuei em si. A gente brinca que a Avenue X uma vez chamou o corno Shen Liu Shuei de velho, certo? Mas aí tá rolando esse tititi, esse bafafá, né? Por causa da Tiffany retornar aos dramas e realmente entrar para fazer um drama de idol, certo? Lembrando que, curiosidade, é a primeira vez que a Tiffany, apesar da carreira muito grande que ela tem, é a primeira vez que ela faz um drama do gênero xianxia, tá? Ela nunca tinha feito esse tipo de fantasia antes, tá? Então, a gente lembra de ver ela, como eu falei, a gente viu ela em The Princess Wei Yan, que é o drama mais famoso dela, é um drama histórico. Então, é a primeira vez que ela faz um drama de fantasia como esse. Então, é uma curiosidade legal. E a gente já sabia que eles iam fazer, que ela ia fazer esse drama com ele. Recentemente, eles fizeram, vocês viram, vocês até postaram fotos no grupo, que eles fizeram aqueles eventos de divulgação do drama. Aí um falou um pouco da percepção que tem sobre o outro. Ela falando que a primeira vez que viu ele, gostou, achou que ele alto e tal. E ele foi bonitinho, que ele falou, eu só respeitei porque ela é minha sênior, sem dúvida. Ela não é só sênior dele por uma questão de idade, mas por uma questão de fama e carreira. Ela é uma daquelas grandes atrizes da China, como a Yang Mi, certo? A Liu Xixi, a Cecília Liu. Então é lógico que isso pesa em cima do Liu Shuei, tendo uma oportunidade de contracenar com uma atriz desse calibre. Como eu comentei, ele nunca tinha tido essa oportunidade. Além de tudo, ela é casada, ela é mãe, rola todo um respeito. Tanto que nesse evento que os dois fizeram, não tem aqueles fanservice de casalzinho demais, tá? São os dois mais falando, dando entrevista, brincando ali e aqui, certo? E realmente rola todo um respeito dele em relação a ela, pela posição que ela ocupa, certo? Por tudo. Como eu falei, também é uma mulher casada, tem filhos e tudo. Então, se tornou essa discussão na China por causa da questão da idade, né? Eu sempre falo pra vocês que a gente tem que tomar cuidado, que nem tudo tem um fator só e nem tudo é comentado pelo lado ruim da coisa. Eu tô querendo falar sobre esse assunto porque eu discordo um pouco do que vocês acham que é só preconceito. Eu não acho que é isso, tá? Tem isso, sim, mas eu acho que esse não é o problema. Depois eu leio os comentários de vocês. Eu vi que o pessoal tem falando disso e a gente tem que tomar cuidado que às vezes não é só isso. Pode ter isso e às vezes esse não é nem o motivo primordial. Por exemplo, a gente tem o caso da Branca de Neve. Todo mundo fala que ninguém gostou da Branca de Neve porque o povo é preconceituoso, porque não quer uma latina fazendo uma Branca de Neve. E isso não é verdade, certo? Não é verdade. O pessoal não gosta da escolha da Rachel para a Branca de Neve porque ela não é o physique in the role, é esse o nome que se usa em inglês, tá? Ela não é o perfil da personagem que ela tá fazendo, certo? Então a gente tem que lembrar que o A Moment But Forever, ele não é um drama que veio do nada. Ele tem um manhwa muito famoso e um anime muito famoso, onde tem pessoas que são fãs, que idealizam e esperam algumas coisas em relação àquilo que vai ser colocado na tela, tá? Então, assim, por exemplo, nós não gostamos quando pegam um cara feio e colocam ele de Superman, um exemplo, tá? A gente não quer. Nós nerds de forma geral e que gostamos de respeito à obra, por exemplo, recentemente escalaram um homem negro para fazer o Severus Snape na nova série do Harry Potter. Tá todo mundo bravo. É lógico que ninguém quer. Por quê? Porque o Severus Snape é descrito e contado no livro como uma pessoa clara, como foi feito nos filmes. Então, isso sempre é um problema. Ninguém gosta que mude aquela obra que as pessoas gostam. Então, a gente tem que lembrar que na China,
né? Essa é uma obra que já tem seus fãs e já tem as suas ideias de quem poderia fazer o personagem, de quem é mais propício pro personagem, assim como acontece no Ocidente, que a gente tem também o mesmo efeito negativo quando escolhem uma Rachel Zegler para fazer a Branca de Neve, quando escolhem uma pessoa negra para fazer o Severo Snape, quando querem colocar um super-homem que não parece o super-homem, certo? Quando querem colocar... A gente tem vivido esse tempo todo um elfo negro, quando no Senhor dos Anéis não tem, certo? Quando querem botar um cara fraquinho para fazer o Conan. Então, rola um pouco disso, gente. Não é só o preconceito, tá? Diferente de nós, na China é uma obra conhecida, com uma perspectiva de que as pessoas querem ver na obra. Uma pessoa da idade ou parecida com o personagem em si. Se a gente for olhar na real, como eu vi o anime, os atores escolhidos têm nada a ver com os personagens que são retratados no anime e no manhwa. Então eles mudaram muito os personagens visualmente falando e até nas roupas. E isso não vai agradar todo mundo, tá? E eu acho que isso eles têm todo o direito de reclamar, assim como nós estamos reclamando da Branca de Neve, certo? Então, tem isso aí já, tá? Tem esse porém. Então, nunca reduzam um negócio a uma coisa como, é preconceito. Não é, tá? Não é só isso. Às vezes não é só isso. É legal a gente ver o macro e a gente tentar analisar toda a situação, tá? E aí tem um outro problema, um outro porém. Já falei dessa parte, vou falar de outro, mas primeiro vou ler o comentário, senão fica tudo embolado. Ai, deixa eu ver aqui. Né? A Cristiane, meu Deus, o povo está pegando no pé do povo mesmo, ri com respeito. Né? Velho é o beiço debaixo da Venuyex. É morro de rir com vocês puta com a Venuyex. Nossa, o corno Shen é maravilhoso, né? Jason, eu tô assistindo a animação chinesa Moment But For You, né? No Weifanzube, enquanto eles postam um drama lá. Né, Patrícia, poxa, essa mulher é tão maravilhosa, agora vão ficar pegando no pé dela. É perigo a mulher não querer mais atuar em drama de Shang-Chi. Ela nunca fez, é o primeiro, é isso que eu tava falando. Evana, eles têm um preconceito em relação à idade, sim, mas não só, né? Tirei nada a ver esse povo falando isso da Tifa, a mulher continua linda, eu concordo. Professora, mudando para informar, a banda coreana Stray Kids fez um show apoteótico no Rio de Janeiro. Dani, a mulher nem parece que tem a idade que tem. Gente, na China, com preconceito. Chile, esse drama está uma delícia de assistir. Professora, minha linda Tiffany. Julian, tem uma cena dela com o Baron Shea muito especial. Esse drama é lindo. Inês, ela é muito linda. Professora, põe delícia Chile no drama divertido e bom. Inês, ele é lindo também. E ela não sofre críticas por Blossom Shanghai? Não, com certeza não. Por quê? De novo, é um drama moderno. Moderno assim, era republicano. É republicano? É. Né, baseado em personagens da idade, mas eu vou falar, em Blossom Shanghai não tem como criticar, né? Evama, no filme da Pequena Sereia, a protagonista é negra, exatamente. Cristiane, então o povo gosta dela. Patrícia, ele é maravilhoso, Jesus. Cristiane, o problema é ela em um drama de fantasia, pelo jeito. Cristiane, porque a China ama ela em drama mais pesado. Tira, mas a questão aí não é perfil, ela tá falando que é velha, eu achei preconceito sim com ela. Vou continuar falando sobre isso. Gente, eu não tô falando que não é, mas eu tô falando que não é só. Cristiane, ela ganhou vários prêmios por Blossom Shanghai. Pelo jeito, os dois não encaixam no perfil dos personagens. Exatamente. É um problema de idade, Shirley, se eles não encaixam no perfil dos personagens. E aí, não é à toa, tá? Cristiane, então, não é pela idade, porque aceitam ela em outros tipos de drama, né? Lu, tipo aquele moderno da Ibalu com Dylan. Li, Conan fraquinho pra mostrar que a força interior é mais importante. Sim, a beleza não importa mais. De novo, eu concordo com vocês, gente. Se a pessoa tá inteira, foi o que eu falei. Comparei ela com a J-Lo, tá lá cinquentona, arrasando, dançando. Shakira. Eu concordo com vocês, eu sou dessa opinião. Se a pessoa tá aparentando e tá bem, por mim, certo? Eu sou da opinião de vocês. Ela pode estar fazendo esse tipo de personagem de boa, sabe? Mas isso somos nós, brasileiros. E a gente, às vezes, tem que olhar para a cultura do outro ou para outras coisas. De novo, a gente está acusando de preconceito, mas a gente tem que tomar cuidado para não sermos nós os preconceituosos, tá? Gente, profissão, todas elas têm... Muitas delas, tá? Tem uma questão de data limite. Por exemplo, um jogador de futebol, tá? Vamos lá, ele consegue atuar em futebol até os 30 anos de idade, por exemplo. Alguns até mais, como Cristiano Ronaldo.
Mas não são todos. Daqui a pouco eles não estão conseguindo correr a velocidade dos menininhos de 20. Existem profissões de esportistas, né, como, por exemplo, a ginástica olímpica, que a longevidade é muito menor. As atletas de 20 já não estão mais conseguindo competir com as de 14, 15, 16. Então, lá pelos 20 anos, 24, por aí, elas já estão tendo que parar de competir, tá? A bailarina, a mesma coisa, certo? A bailarina, do mesmo jeito. Então, acontece de que algumas coisas, elas têm uma idade limite, sim. E no entretenimento, meio que isso existe também. Existem papéis para idades e papéis para outras idades, tá? Por exemplo, a menina que chegou na idade da ginástica olímpica, que ela já não consegue mais ser uma competidora olímpica, ela vai vir uma treinadora. Uma bailarina vira uma professora de balé, a maioria delas dá aula de balé, certo? Há uma evolução ali na profissão, que a pessoa é obrigada a mudar, ela não vai conseguir competir com os personagens jovens, certo? E com os personagens não, com os atletas jovens. Um exemplo, estou dando aqui um exemplo, certo? E o que acontece? Essas histórias de wuxia e fantasia, por base, existem personagens que sim, pessoas mais velhas conseguem fazer. Alguns. Dependendo, por exemplo, uma divindade muito milenar e tal, que já começa já mais madura. Eu acho que não tem problema uma atriz mais madura fazer. E eu acho que eles aceitam de boas. A gente já viu, certo? Várias vezes isso acontecendo. Porque depende da característica da personagem. Vocês estão falando aí, por exemplo, da Yang Mi. Como a Shirley falou, mas aceitaram a Yang Mi nas raposas, se eu não me engano, ninguém falou na idade. Que a Yang Mi tem 35 anos quando ela fez as raposas. É bem menos do que 41, certo? E 2, que a personagem da Yang Mi nas raposas, ela é uma personagem que você já vê ela madura, na idade madura. Eu não sei se é o caso aqui da Tiffany, mas porque eu me lembro no anime, ela é mais inocente, sim. Existem personagens que a maioria, tá, desses dramas, eles tratam de personagens que estão no seu começo de vida. Ou seja, eles têm que passar uma jovialidade, de certa forma, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer Amor e Redenção, a gente tem os personagens lá, começam com 14 anos de idade. Tem que ser artistas na época, o Shan-Yi e a Cristal, que passam uma jovialidade. Por exemplo, o Dijun não tinha problema ser o Vengo já muito mais velho. O Vengo é muito mais velho que a Jiraba, tá? Uma diferença aí de 10 anos. O que é um deus milenar. A Jiraba era já uma menina muito jovem, porque faz uma personagem que começa muito jovem. Então tem essas questões também. O que acontece com esses dramas de wuxia e fantasia é que eles vão contar o começo do personagem, o começo da vida do personagem. E dependendo do personagem, fica muito forçado você colocar uma pessoa já mais velha. Isso não só em drama de fantasia. Lembra na Princesa Rebelde? Né? Na Princesa Rebelde, houve muito essa crítica, porque a atriz fez ela com 15 e ela com 30, sabe? Então o pessoal criticou quando ela fez ela com 15 anos, certo? Porque não conversa. O The Office sofreu a mesma crítica. A Li-Tin fazendo ela, a personagem, muito jovenzinha, certo? Então, às vezes rola esse problema. E, de novo, por exemplo, gente, a Bai Fenju, ela tem 3.000 anos quando ela conhece o Dijun. A gente sabe que a idade, certo, das divindades não são a idade real, né? Assim, não dá pra comparar. Por exemplo, o Bolinho em Eternal Love, que é o filho criança da Baiqian, do Erhua, tem 300 anos de idade, certo? Depende do contexto da história, depende do plot da história. Tem história que a pessoa com 1.000 anos ainda é vista como uma criança. Tem plot que a pessoa tem 1.000 anos e já é visto como um adulto, como por exemplo, falou da Yang Mi. A Yang Mi, como a deusa lá da raposa, 1.000 anos é muita coisa. Mas 1.000 anos pra Eternal Love não é nada. A Baiqian tem 50.000 anos, entendeu? A Bai Fenju, com 3.000 anos, ela é considerada uma garotinha que tem que ir pra escola. Então, a gente também tem que ver dentro, né, do perfil da história se tá se encaixando ou não isso. Que aí facilita a aceitação de uma atriz mais velha ou não.
Quando você tá no... Não estou dizendo que é o caso aqui, mas estou falando pra gente analisar caso a caso. Quando é uma personagem que vai começar, que seja com 1000 anos, mas é uma personagem vista como a Bai Fenju, que é uma personagem que, embora tenha 3000 anos, é uma personagem vista como jovem, que tá ali no começo da inocência, da vida, do namoro, as pessoas não aceitam facilmente que seja uma atriz mais velha, porque não vai passar a idade que a personagem precisa que passe. Isso não é preconceito, isso é você querer que o artista encaixe na descrição e na realidade do personagem, assim como a gente não quer o Severus Snape negro, assim como a gente não quer a Branca de Neve latina, sabe? A idade em certos personagens, ela é importante sim, tá? Então, depende da situação, tá? Depende da situação em que o drama se encontra e depende do mundo que é criado à nossa volta. Tem mundos em que 1000 anos é muita coisa, tem histórias em que 1000 anos não é nada, é uma criança, tá? Então isso é legal da gente analisar caso a caso pra gente também não ficar olhando o olhar do outro com preconceito. Porque, de novo, é uma história que por base já tem uma base de fãs e que esperam, assim como nós, quando a gente quer ver uma adaptação de uma coisa que a gente conhece, que seja o mais fiel possível à obra original. Então, rola um pouco disso aqui, não só a questão do preconceito de idade. E tem outro fator que aí a gente fala que é mais de todo mundo, de forma geral, falando em relação à cultura, tá? Deixa eu ler aqui os comentários para não juntar. Márcia, boa noite, hoje me atrasei. Júlia, achei um pouco destoada a idade de Jin. Ela fazia a idade de uns 18 a 29 anos, ficou estranho nesse não fala a idade, ela é uma deusa milenar. Inês, Lia, essa foi boa. Cris, pra mim, ela pode fazer qualquer coisa, mas a China vai entender. Eu também acho assim, eu sou a pessoa que tá super feliz de ver a Tiffany de volta, mas eu não posso querer. Lembra que eu falo que eu respeito a opinião? Eu não posso querer que as pessoas pensem como a mim 100%. Um, que eu não sou chinesa. 2, que eu não sou uma pessoa fã da obra original. Mas se estivessem mexendo naquilo que eu gosto, talvez eu tivesse puta da vida. Entendeu? Se eu tenho uma personagem que de base tinha que ser uma menina de 16, sabe? Uma história aí qualquer, que eu li o livro, eu sou super fã. E aí colocam uma atriz de 40, eu posso não gostar, sabe? Eu sou esse tipo de pessoa que não quero a Ariel diferente da Ariel do desenho. Eu sou essa pessoa que eu quero a fidelidade. Eu não quero o Cavaleiro do Zodíaco, aquela porcaria do Wicked Fênix que colocaram lá. Eu quero um Wicked Fênix parecido com o Wicked Fênix original, né? Então, eu sou essa pessoa que quero fidelidade. Então, se os outros estão exigindo alguma coisa por fidelidade, eu não posso virar e simplesmente falar que é preconceito porque eu não quero que façam o mesmo comigo, quando eu não quero uma latina de neve, sabe? Então, eu gosto de trazer um outro prisma pra gente olhar as coisas por outro lado e se colocar, às vezes, no lugar do outro. Porque também nem tudo é ataque, gente. Sabe, que as pessoas... Parece que eles estão falando isso dando hate nos atores. Não é, é tipo um comentário. Tem muita gente que falou na educação, sabe? Você falar na educação que você acha que a atriz não tem a idade certa para o personagem não é preconceito. Não é ataque. Pode ser só uma constatação. A Rachel Zegler não serve para Branca de Neve, porque ela é feia, porque ela não é branca como a neve, ela é latina. Isso não é preconceito, isso é uma constatação da realidade. Tá? Então, a gente tem que, às vezes, se colocar no lugar do outro. Porque parece que as pessoas estão falando com ódio sobre isso. Não é. Tanto que o drama tá bombando, tá indo super bem. Há algumas críticas construtivas no sentido de que as pessoas acham que não é o melhor elenco. Assim como algumas pessoas falaram do protagonista de The Glory, que não seria a melhor escolha, que um Duke Su lá, um Shen Shin-chun, o outro ator seria melhor no personagem. Isso é normal, sabe? Não há nada de anormal em achar que outro ator encaixa melhor para um personagem. Por visual, por aparência, por idade, tá? Isso faz parte. Por exemplo, hoje em dia o Henry Cavill já é visto como velho para voltar a fazer o Superman, porque ele já passou da idade do Superman. Não é uma crítica inválida, sabe? É real. Então, eu não posso simplesmente falar pra mim que a pessoa tá sendo preconceituosa. Não. Muitas pessoas estão fazendo uma crítica válida, certo? É lógico que no meio dessas pessoas vão ter umas pessoas que falam de uma maneira muito tosca, ruim, agressiva, mal educada. Mas essa é a minoria, tá? A gente nunca pode tomar o todo pela minoria dos ataques... dos ataques feitos de maneira mal colocada ou ruim, tá? A gente nunca pode tomar o todo pelo mínimo, sabe? Não dá, tá? E
pelo que eu tava lendo, as várias matérias, inclusive, são críticas normais em relação a isso. Não tá nada absurdo, sabe? Não é nada, ai meu Deus, estão hateando. Não, tem sempre um, sim, lógico que tem. Mas são a minoria. Cristiane, mas a vida da Yangmi nas Raposas, ela era mais velha. Cristiane, pegar a vida que ela era mais velha quando ela renasce no anime e não mostrou? Sim, não fizeram a Yangmi fazer ela quando renasce no anime e ela tem que começar a vida dela do zero de novo, né? Júlia, fazendo papéis de menina de 18 com 36 anos fica estranho. Lu, mas Mimi é rainha na China, né? Então ninguém vai criticar. Professora Simaíra, tem muitos fatores a serem considerados, principalmente por ter uma obra de referência para eles. Exatamente, a gente tem que levar em consideração que eles têm uma obra de referência da qual nós não temos. Mas quando nós temos, nós somos exigentes iguais. E isso não faz da gente preconceituoso. Eu não quero uma mulher de 40 fazendo a Branca de Neve. Eu não quero uma mulher latina. É o melhor exemplo que tá no cinema, né? Fazendo a Branca de Neve. Eu não quero uma menina feia fazendo a Branca de Neve. Eu não sou preconceituosa por causa disso. Eu tenho uma referência do que é a Branca de Neve da Disney. E eu quero que quando você vai escolher uma atriz para ser a Branca de Neve, ela seja a Branca de Neve da Disney. Simples assim, né? Lu, o problema aí é o fandom dessa história, a Cris Verdade. Chile no drama, ela já é uma deusa, que eu falei, depende da situação. JJ, nunca mais vi uma corrida, não consigo, gente. Patrícia, eu não li o Mahuá, mas no drama é uma deusa que era mortal e ascendeu e tem mais de 1000 anos. Patrícia, ou seja, ela passou por toda uma vida para ascender e outra quando tem flashback e ela aparece como aprendiz, são outras atrizes que fazem. Jason, se o personagem dela for a deusa que é inventora, é uma personagem milenar. E uma mortal que virou deusa, daí ela vem a Terra numa forma humana, só que ela é inocente na mentalidade. Professora, essa é uma questão delicada, mas é uma verdade, tem coisas que não são adequadas para certas idades, infelizmente é fato. Exatamente, Patrícia, deixa claro que ela não é nova, né? Salete, então, vai ter 1000 anos no drama, tem que ser novinha, né? É o que eu falei, depende do personagem. A Bai Fenju, embora tenha 3.000 anos, tem que ser uma novinha, certo? Porque ela é considerada uma raposa muito jovem. Julian, eu não estou falando desse caso, estou dando exemplo de outros casos. Vocês sabem que eu não vi nem o primeiro episódio ainda, certo? Eu estou falando dos relatos das coisas que eu li sobre. Eu ainda vou ver o drama para poder analisar a situação da Tiffany. O que não me importa, sabe? Para mim não importa. Eu só estou tentando compreender o lado do outro. Para mim, eu vou ver a Tiffany feliz da vida. Tá? Eu estou fazendo aqui um exercício para a gente entender a postura do outro, para a gente não acusar os outros de preconceito, estando sendo preconceituoso, tá? Júlia, a Tiffany nesse é milenária, até a Christian aparece bem velha como humana e depois rejuvenesce. E Liu tem postura de senhor, não destoa. Patrícia é diferente de uma Branca de Neve, que tem branca no nome porque ela nasceu no inverno. Salete, eu acho que ela está representando muito bem, e nem parece ter 40 anos também. Acho que ela está mais bonita agora do que antes. Chile, pra mim, ela sofre hate sim. Com certeza algum, mas não é esse absurdo todo. Jay, 40 anos, é uma bebê, saudades dos meus. Henry Cavill agora tá ótimo pra ser Highlander, James Bond. Exatamente, ele tá numa idade de outros personagens, é isso que eu vou falar. Julia, no Sigin achei muito distante a idade da Jean. Inês, concordo. O Wiki de Fênix, se não for igual ao desenho, já não vou ver de olhos diferentes, né? Vamos falar agora também disso que vocês falaram. Gente, às vezes as pessoas chegam numa idade que não é que elas não tenham mais personagens pra si, elas vão ter que viver outros personagens. Isso acontece com todo ator e toda atriz, gente. As pessoas, assim como no futebol, nos outros exemplos que dei, vai ter personagens que não vão caber mais na sua idade. Por exemplo, eu acho a atriz que faz a mãe da Zauluzi, certo? Em Love Like the Galaxy, vou até pegar o nome dela, acho que é Lee, alguma coisa do tipo, pera aqui. Eu acho ela lindíssima, tá? Maravilhosa. Aquela mulher não parece a idade que tem. É a Zhen Li. A Zhen Li que fez a mãe, certo? Em Love Like the Galaxy. Ela tem 48 anos. Você acha que aquela mulher aparenta 48 anos? Ela tá inteiraça. Mas ela é uma atriz que há muito tempo, desde os seus 40 anos, já se jogou para fazer papéis de mães. A gente não tá vendo aí o movimento da Bailu, que embora só tenha 30 anos, já não tá mais querendo fazer a personagem novinha? Tá querendo jogar a carreira dela para um outro lado? Às vezes é um movimento inteligente e interessante, porque tem muita gente que questiona isso, inclusive da Yang Mi, tá? Quando que a Yang Mi vai parar de fazer as personagens mais bobinhas,
mais novinhas e fazer o personagem de mulher mais madura? Há esse questionamento, tá? Então, é um outro ponto a ser considerado. Não é que não tenha papéis para essas atrizes, tem. Só que elas vão estar fazendo outros papéis, tá? Uma mãe, certo? Uma mentora. E o que acontece? A maioria dos dramas de fantasia, e aí vem da indústria e vem das pessoas que assistem a esses dramas, não querem ver um drama sobre os mestres velhos Shifu. Por quê? Porque o ser humano, embora a gente envelheça de idade, a gente ainda continua muito jovem aqui. E isso é uma coisa bonita, não é uma coisa ruim, tá? Muitos de nós vamos envelhecendo, mas a gente continua querendo assistir coisas de jovens. E é até uma maneira da gente manter a jovialidade. Isso é visto como algo muito positivo. E o entretenimento atende isso. Ó, a minha mãe não fica vendo história da terceira idade. Minha mãe vê drama de romance adolescente. Minha mãe tá vendo aí em Skin to Love, sabe? Pessoas que têm idade pra ser filha dela, sabe? Minha mãe assiste os doramas que eu assisto, ok? A tia falou uma coisa muito legal uma vez, que ela tem idade, né, pra ser quase a avó do Shukai, mas o entretenimento possibilita ela a olhar o Shukai como um homem, de uma outra maneira, que na vida real ela não poderia estar fazendo, porque ele é muito novinho, né, pra ela. E isso é uma das coisas mais legais do entretenimento. A gente pode fantasiar em relação a coisas muito mais jovens, que a gente às vezes já passou da idade. A gente não brinca que, o fulano é muçulmano, mas a gente não tá aí achando lindo, chipando, lá babando no corpo do Daigal Zen. Isso mantém a jovialidade das pessoas. E a indústria, ela responde a esse efeito jovial que as pessoas carregam ao longo da idade mesmo que envelheçam. Então, por mais que a gente vá envelhecendo, a gente ainda gosta e prioriza ver histórias de pessoas jovens, de pessoas que estão abaixo da nossa idade, tá? Nós mesmos, como consumidores de doramas, a gente não se importa muito quando a idade do ator é muito novinho pra nós. A gente tá vendo ali Mucilon, mas tá tratando ele como uma pessoa da nossa idade, como a tia falou. Isso foi muito bonito quando ela falou isso do Shukai. Que a fantasia, né, te possibilita esse tipo de relação com os artistas, com os atores. Mesmo que você tenha idade pra ser mãe, avó. Então, isso é uma coisa positiva, não é uma coisa negativa, né? Isso é o ser humano que se mantém jovem por dentro, apesar da idade. E a gente busca no nosso entretenimento, que é a nossa maneira de relaxar e se divertir, coisas joviais, coisas que vão nos deixar felizes, sabe? É muito difícil, mesmo que eu falei, mesmo pessoas idosas, querer ficar vendo só coisa de gente idosa, só idoso na tela. Não existe isso. Então, o entretenimento também perpassa pelo gosto e exigência do público. O público gosta de ver histórias de pessoas jovens, em sua maioria, na maior parte. Não sempre, mas em maior parte, tá? E os dramas de fantasia e o Xia, eles focam nos jovens, na pessoa que tá começando na seita, na pessoa que tá começando a aprender artes marciais, porque na pessoa que tá começando a jornada no mundo das artes marciais, né? Os dramas de Wuxia e fantasia, eles são focados nos começos das histórias e não nos finais, né? Por mais que a gente possa chegar no final, passar 50 mil anos, né? E tá lá a divindade, blá, blá, blá. Geralmente a gente começa ali no primeiro amor, no início, né? No começo da vivência amorosa, né? A gente tá com deuses milenares de 50 mil anos que são virgens, né? Então, tem essa coisa. Por mais que a idade às vezes seja muito, a inocência e a jovialidade, ela é necessária para a maioria dos personagens que são protagonistas de Wuxia e histórias de fantasia, certo? Então, é uma coisa que já é desse meio, sabe? É tipo aquela coisa que é uma característica de filme de terror. A característica de filme de terror é ser assustador. É uma característica de Wuxia e fantasia ser a história dos jovens. Não é por bem, não é por mal. É uma característica, sabe? Desse meio de entretenimento. Então, é normal que haja, às vezes, uma reação adversa, certo? A uma atriz, a um personagem que pode não corresponder
a idade que as pessoas acham que o personagem deve corresponder ou que a história original, a qual está baseando, o personagem deveria ter. Então, cuidado, nem tudo se resume a preconceito. A gente tem as questões da indústria, a gente tem as questões do tipo de drama que é. Por exemplo, isso não é um problema em dramas históricos, tá? Em dramas históricos, a gente tem muitos dramas históricos que retratam como protagonistas pessoas já de muita idade, tá? Tem até aquele que... a gente tem, por exemplo, The King's Woman, que retrata o Inzen novo. Mas a gente tem um outro drama que retrata o Inzen já mais velho. E o cara é o protagonista. Tá? Em dramas históricos, às vezes a gente tem retratando as figuras históricas já com mais idade. Isso em dramas de wuxia é muito raro. Porque a maioria das pessoas querem ver essas histórias de início, de começo, sabe? Da jovialidade. Então, na verdade, a indústria respondendo ao desejo do público. O que é o ideal, é o normal, e é o que deve ser feito. Não deve ter um efeito contrário. Não é a gente que tem que se adaptar, ao que está entregando. Não, eles têm que se adaptar ao que o público quer. Essa é a nossa reclamação. Qual é a nossa reclamação base da cultura ocidental de hoje, que a gente não consegue assistir mais nada? É que eles não respeitam o que o público quer, o gosto da maioria, o gosto do público. Eles vão contra o público, certo? Aqui não, os dramas vão de acordo com o que o público deseja. E por isso eles fazem sucesso. E por isso eles arrasam. E por isso eles bombam. Se eles começarem a ter o mesmo efeito de quanto que contra, né, o que o público quer, acontece o que acontece. De novo, vamos citar Branca de Neve, flop. Prejuízo. Ninguém vai ver essa porcaria. Tá? Por quê? Porque não faz o que o público deseja. Né? O público manda um pouco na indústria de entretenimento. E deve-se ser assim. E, de novo, o público quer essa jovialidade, porque isso faz parte de nós como seres humanos. Graças a Deus que, embora a gente possa sempre envelhecer muito por fora, por dentro a gente ainda mantém aquela alma de criança e de jovem, principalmente nós mulheres. A gente gosta de ver, independente da idade, casada, com vó, mãe, a gente gosta de ver essas histórias do começo do romance, do começar do amor, do despertar das coisas. Isso é muito bonito, não tem nada de ruim nisso. Mas as histórias vão ter, na sua maioria, para as mulheres, adaptar esse começo. E nem toda atriz vai estar à idade de fazer esse tipo de história. Então, assim como qualquer carreira, vai chegar uma hora que elas vão ter que ir para outros personagens mais condizentes com aquilo que elas já se tornaram, com aquilo que elas já são, certo? E isso não vem de um lugar de preconceito, gente, sabe? Eu concordo, eu estou falando para tentar olhar com o olhar do outro, para a gente não ser tão taxativo quando as outras pessoas vêm com uma crítica que às vezes é válida e que às vezes a gente faz igual. E aí a gente está criticando quando o outro faz. É lógico que todo tipo de crítica tem que ser feito com devido respeito, da devida forma construtiva, mas ela é válida sim. E nem sempre, como eu falei, ela vem do lugar do preconceito. Tô falando só sobre isso porque eu acho que é legal a gente olhar com uma outra visão, até porque a gente tem que sempre tomar cuidado também. E a gente, de bem ou mal, tá falando de um outro povo, de uma outra cultura, de uma obra que para eles tem um significado, tá? Então, vamos ver. Eu quero assistir, aí eu vou poder opinar mais. Eu sei que pra mim não vai ser um problema. De forma alguma. Eu tô super feliz. Mas eu gosto de olhar, às vezes, pelo olhar deles pra ver o que eles estão vendo. Como eu falei, por mais que às vezes a VNUX faça umas críticas que parecem bizarro, tem coisas que ela tem razão. Como assistindo o primeiro episódio do The Glory, eu já senti coisas que ela falou que ela tem razão. Né? Alguns furinhos ali no The Glory. Ela não tá de todo errado. E às vezes uma crítica, por mais que te doa, ela não é de toda errada. Né? E existem sim papéis para todo tipo de pessoa e todo tipo de idade. E nem toda idade vai poder fazer todo tipo de papel. E nem toda pessoa vai poder fazer todo tipo de papel. Nem toda beleza vai poder fazer todo tipo de papel. Nem toda cor vai poder fazer todo tipo de papel. Né? O mundo é real e a realidade se impõe, certo? Então, aí vamos ver se não somos nós que estamos julgando demais a ferro e fogo uma opinião de pessoas que estão vendo por um outro lado que às vezes não estão agradados com as escolhas para a adaptação, como nós também passamos por isso, né? Deixa eu ler o comentário, às vezes eu só queria falar isso, é mais assim, aquelas coisas que eu falo pra gente tentar olhar as coisas por outro prisma, e não só taxar os outros como preconceituosos, porque isso é muito pesado,
certo? E às vezes não é todo mundo e às vezes não é só isso. De novo, nada no mundo ele é só negativo ou só positivo. Sempre tem os dois lados. Nada, nunca é um único motivo, uma coisa só. Sabe, eu sei que eu aprendi isso fazendo história, faz parte da minha formação, sim. A gente sempre tem que olhar um fato por vários prismas para a gente entender o fenômeno. O fenômeno nunca vai acontecer por um único fator, tá? O fenômeno acontece por um conjunto de fatores que vai surgir aquele fenômeno. O fenômeno aqui é esse título que eles deram, né? O negócio de meia-idade, como é que eles chamaram? O drama de ídolo de meia-idade, né? É um fenômeno. Por que ele acontece? É só o preconceito? Não, isso é reduzir o debate, tá? Isso é olhar de forma muito simples a situação. Tem todos esses outros fatores e devem haver muito mais que a gente pode colocar nessa conta, tá? E é legal a gente, às vezes, olhar um pouco pelo prisma do outro. É isso que faz a gente crescer em compreensão. E ainda mais quando a gente tá falando de outra cultura, tá? Vamos lá. Professora, eu acho que depende do contexto do drama e o peso da idade, né? Yang será flor eternamente. Professora, só não gostei de dizerem que ela só filmou com filtros, mas, claro, foram comentários isolados. Lu vai virar camélia. Mas esse negócio de filtro, gente, é uma crítica geral, tá? Há vários dramas aí, há várias atrizes, sejam jovens ou não. Negócio do filtro, lembra? Falam muito da Balu por causa do filtro. Tem atriz novinha, a Zhao Luzi é criticada por causa de filtro. Esse negócio de filtro é uma eterna briga lá na China, sabe? Porque tem um povo que não quer filtro e tem um povo que não quer ver uma espinha na cara da atriz. Então, não tem uma solução, tá? Esse negócio de filtro é um debate sério pra eles. Patrícia, os animes estão cada vez mais colocando protas quarentões nos animes. Jay, ela está maravilhosa, pode fazer muitas deusas. Li, logo veremos a Yang Mi de Imperatriz daqui a uns 30 anos. Li, eu adoro jovens. Jay, concordo se for um quest drama. Bel, eu não, por isso abri meu próprio asilo. E eu acho que a gente acaba se vendo na faixa etária do personagem. Exatamente, isso é legal. O legal do entretenimento é que você consegue se transportar para a idade do personagem, independente se ele é novinho, se ele é velho, né? Isso é a mágica do entretenimento. Eu amo ver os atores mais velhos. Jason, a Tiffany pode fazer um papel igual ao que a Crystal Liu fez em Tale of Rose. Ela começa jovem, vai envelhecendo durante o drama, de estudante universitária e mãe madura. Professora, no mundo dos entretenimentos tem idade para certos papéis e isso é o que movimenta esse mundo, é um fato. E funciona assim, gostando ou não. E funciona assim porque é uma demanda do público, né? Da maioria do público. E se você tentar lutar contra, você vai desagradar, como o Ocidente está fazendo e não está dando bom, né? Patrícia, eu vou te falar, eu adoro ver os jovens, mas eu adoraria ver um drama com Liu Nin e Lu Shui maduros e com romance, porque já tem um apego a esses atores, você acompanha a maturidade deles. Julian The Glory. Mas aí eles fazem, Patrícia. São esses dramas tipo que a Bailu tá fazendo pra televisão. Esse drama do Blossom Shanghai que o pessoal tá falando da Tiffany. Eles fazem já esses dramas de maduro. Esse do Tale of Rose que a Crystal fez é um drama de maturidade de pessoas maduras. Mas isso não existe no meio de fantasia. Porque não é o perfil dos dramas de fantasia e o Xia, tá entendendo? Não é o que eles retratam. Não faz parte desse meio, desse modo de entretenimento. É como você querer, por exemplo, a gente tá falando de drama escolar. Drama escolar vai tratar de drama escolar. Vai falar sobre escola. Não vai tratar de dramas maduros, né? Um musical, ele vai ter música. Faz parte da característica do musical. Um drama de wuxia, de fantasia idol por base, trata de pessoas jovens. Se a gente quer ver esses atores em personagens mais maduros, é o que eu falei, a gente tem que procurar isso em dramas históricos e em dramas modernos, que tem, não deixam de fazer. Que é a que a gente fala, que é os dramas lá que eles fazem pra TV pastia. Ai, deixa eu ver aqui. Julian, The Glory, a Shen está perfeita, The Blossom, Love Soon, Blossom, amei, meninas, muito boa aparecendo. Professora, comparando quando mostrar um mestre ou alguém sábio, geralmente é alguém mais velho, exatamente, né? Por exemplo, a gente não tem um drama de wuxia sobre um Shifu de muitas idades, não tem. A gente tem, por exemplo, em Aemi no Bar, a gente tem um Shifu lá velhão de milhões. Incrível o personagem. Mas a história é sobre os jovens, ele tá lá como um complemento, certo?
Júlia, esses dramas, como você falou, o primeiro amor, Romeu e Julieta, puro, intenso. E nem sim, em alguns, eles até colocam atores mais novos para fazer uma das fases e depois atores que serão os principais na história. Patrícia, daqui a uns 15 anos, poderia ter um drama de Shifu, com um romance com Leonin de Prota, já com seus 45, eu adoraria, porque tenho apego ao autor. Fátima, a vida seria tão maravilhosa se não existisse tanto juízo das vidas alheias, concordo com você. Ainda bem que nós podemos assistir o que queremos para rirmos, chorar e sonhar. Salete, agora eu entendi. Eles queriam um drama mais fiel ao original. Sim, esse é o principal debate em relação a essa problemática desse drama. O público que é fã queria uma coisa mais fiel ao original, tá? Patrícia, eu entendo, Maíra, você só quer dar voz a todas as opiniões. Exatamente, a gente fazer um exercício de pensar com o olhar do outro, tá? Patrícia, o filtro e a inteligência artificial vão dar pano para discussão por muito tempo. Exatamente. De novo, eu não estou falando aqui que eu concordo com nada disso. Porque eu falei, eu sou a pessoa que eu vou ver a Tiffany e vou pirar e vou amar, tá? Eu sou a galera do outro bloquinho. Mas não me impede de olhar pelo olhar do outro e compreender o porquê de não estarem gostando. E respeitar a opinião, sem apontar o dedo na cara de todo mundo e falar que eles estão só sendo preconceituosos. Porque eu também não gosto quando fazem isso comigo. Quando eu não gosto de determinada escolha de um artista, se ele não se encaixa no perfil do personagem que eu gosto, sabe? Pra mim, fidelidade é a lei. Quanto mais fiel, melhor. Agora, é muito fácil eu não querer fidelidade numa coisa que eu não conheço. Certo? Aí eu não vou ligar. Exatamente, eu não vou. Mas quando é algo que nos é caro e querido, a gente vai sentir, né? Denise, no The Glory, sei que há algumas deficiências no ator protagonista, o que é natural, porque é o seu pet, né? Mas eu acho que há falhas no roteiro. Sim, ele é novato também. Então tá aí. Queria falar um pouco sobre isso pra gente olhar outros olhares. De novo, vou repetir aqui. Não é que eu concorde. Eu sou a pessoa do grupinho que vou amar o drama e tô cagando pra idade da Tiffany. Eu quero ver a Tiffany, certo? Tô amando que ela tá com o corno cheio. Mas eu sempre falo aqui nesse canal que eu adoro as opiniões diferentes. E isso não é uma mentira, eu não falo isso da boca pra fora. Eu fui lá tentar analisar o que estava sendo dito e tentar olhar pelo prisma das pessoas que estão falando. Na maioria são comentários, inclusive, muito educados e que têm a sua fonte de verdade, tá? De sentimento verdadeiro de ser, tá? Então, por isso que eu quis trazer essa discussão aqui. Patrícia, sim, The Glory tem falha, sim, mas eu vejo o drama da seguinte forma. Me emociona, fiquei ansiosa querendo ver, então tá bom, né? Então tá aí, falamos um pouco de A Moment But Forever, que assistirei o primeiro episódio amanhã, então venham ver comigo. Ainda nem vi, foi o que eu falei, não vi nem o episódio 1, estou super ansiosa pra ver Corno Shen e Tiffany, eu amo os dois. Ela é a minha primeira atriz chinesa, gente, sabe? Vocês não sabem o amor que eu tenho pra essa mulher. Eu comecei em The Princess Wei Yan, então o meu carinho por ela já é uma... Eu sou uma pessoa suspeita pra falar, sabe? Eu fico até emocionada de lembrar que ela foi a minha primeira atriz. Ó, tô chorando. De dorama, entendeu? Eu realmente amo essa mulher. E eu vi com ela a lenda Xiao Shu. O que ela faz, eu vejo. Não vi o Blossom Shanghai porque ninguém legenda esse negócio. A China não quer que a gente veja o drama, entendeu? Mas amo Tiffany e tô feliz com ela aí fazendo drama. Mas, de novo, não vou eu fazer hate com quem não tá gostando. Porque realmente eu tenho um posicionamento de tentar olhar a opinião do outro também, tá? Não é à toa aí que eu faço live com uma galera pra opinar de formas diferentes, tá bom?